Helena Matos, bom dia. Com que espírito acompanhas tu a visita do Papa à Ásia? Olha, com o imenso interesse e respeito de quem está a ver a viagem que está a ser feita por um líder espiritual, e isso é óbvio, mas também por um chefe de um Estado muito antigo, um Estado que não tem qualquer poder militar. Realmente o Papa não tem divisões, no sentido militar do termo, quando o Stalin perguntou isso, mas a verdade é que o Estado Vaticano está cá, é influente, tem uma influência enorme e move-se no grande palco da política internacional, na diplomacia. E projeta-se para além daquele pequenino Estado chamado Vaticano, portanto, isso só é possível com uma diplomacia muito, muito de grande nível. E, portanto, não é irrelevante de modo algum o destino escolhido pelo Papa, nem os destinos para que viaja, e é óbvio que ver um homem que já tem fragilidades físicas começar uma viagem na qual serão percorridos 32.814 quilómetros, que vai atravessar 4 fusos horários diferentes, desde a partida do aeroporto de Fiumicino até ao retorno a Roma, e que vai estar em países como a Indonésia, Timor-Leste, Papua Nova Guiné e Singapura, que vai proferir 16 discursos e homilias que vão ser pronunciados em italiano e também em espanhol. Nós temos de perceber que há aqui um enorme investimento, até físico, do Vaticano nesta viagem. Esta viagem vai ter, e depois, portanto, a cada viagem apostólica, o Vaticano produz um conjunto de documentos e tem sempre uma linguagem adequada a cada uma dessas viagens. Nós temos estes princípios que foram delineados na Evangelii Gaudium, que tem a ver com a unidade sobre o conflito, o todo sobre a parte, o tempo sobre o espaço e a realidade sobre as ideias. Tudo isto tem sempre todo um enquadramento muito, muito interessante do ponto de vista espiritual e também do ponto de vista retórico. Agora, nós temos de entender, e não há gestos inúteis. Ou seja, em primeiro lugar, nota-se uma grande preocupação e uma grande tónica por parte do Vaticano em dizer que esta viagem já estava planeada em 2020 e que simplesmente, ou para 2020, mas que a pandemia não impediu que acontecesse, e agora, pronto, está a ser concretizada. É interessante que seja concretizada, ou seja, para o Papa, e nós vemos o Papa a deslocar-se em cadeira de rodas, este é um esforço físico muito grande e, portanto, não é irrelevante que a viagem se tenha resolvido fazer 4 anos depois. Tudo aqui há momentos simbólicos e do ponto de vista espiritual talvez um dos mais interessantes tenha tido lugar na Indonésia, e nós sabemos que a Indonésia é o país muçulmano mais populoso do mundo. Nós aqui na Europa somos muito confrontados com uma versão do Islão muito, muito radicalizada. Não quer dizer que seja muito expressiva, mas por mais minoritária que seja, é muito expressiva numericamente, é muito expressiva do ponto de vista de alguns atos, e temos quase que uma imagem, e temos uma imagem da dificuldade de contacto com o Islão, sobretudo em países como é o caso, por exemplo, da França, depois temos todo o norte da África, mas não é isso, por exemplo, que acontece na Indonésia, em que, por exemplo, na mesquita em Jakarta, onde esteve também presente, claro, a receber o Papa, e de uma forma até muito efusiva, fisicamente muito efusiva, o grande imã, vimos essa mesquita foi construída sobre as ruínas de um castelo holandês, portanto o poder colonial, e essa mesquita tem ao lado, foi construída, está uma igreja, a Catedral Católica, que era anterior, mas o que foi construído é um túnel que liga a grande mesquita a essa Catedral Católica. E isto tem um simbolismo extraordinário, não só porque estão lado a lado, mas porque há um túnel que as liga, não é? Esta ideia de que é possível ali um diálogo. E essa mesquita, já agora, que é a maior da região, não é? Do Sudeste Asiático, foi desenhada por um arquiteto cristão.
O que não é também interessante, simbólico. também, exatamente, também muito, e quando nós vemos as dificuldades que temos noutras geografias, tudo isto é apreciável. Eu achei aquela fotografia do imã e do Papa, portanto, uma grande proximidade física mesmo, abraçando-se, na medida em abraçando, sendo que o Papa está sentado numa cadeira de rodas. Portanto, há ali algo que nós aqui é-nos quase uma imagem estranha, às vezes, não é? Em Portugal, apesar de tudo, as questões são mais excepcionais e temos um bom diálogo interreligioso, mas, quer dizer, quando vemos esta imagem do país muçulmano mais populoso do mundo, é sem dúvida muitíssimo importante. Temos aqui, em princípio, o conceito nesta viagem à Indonésia tem a ver com a questão da unidade e o conflito. Depois temos a visita que, para nós, português, pessoalmente, é muito importante, a Timor-Leste, não é? O tempo e o espaço. E Timor-Leste parece ser, em termos percentuais, e eu sublinho, em termos percentuais, um dos países, o país com mais católicos no mundo. Em termos percentuais. Não é a primeira vez que um Papa visita Timor. João Paulo II já esteve em Timor. Na altura, essa é uma viagem muito complicada para João Paulo II, porque a Indonésia ainda ocupava Timor. E, por outro lado, o Papa João Paulo II, se é certo que sabia como a resistência à ocupação em Timor era muito protagonizada pela Igreja Católica, mas também sabia que estava a visitar o país muçulmano onde os católicos conseguem viver sem serem perturbados na sua segurança, na sua tranquilidade, nos seus projetos de vida. Portanto, há aqui um lado muito... Foi uma viagem, sem dúvida, muito importante para o Papa João Paulo II, para os católicos, para Timor, e agora temos aqui o Papa Foi em Francisco. 1989. Era uma viagem difícil. Agora, claro, depois o Papa vai a Singapura, não é? Esse expoente do desenvolvimento e do crescimento também. É claro que, e esta pergunta também é formulada no programa, há ali um país onde o Papa não vai, mas que está lá ao fundo a olhar, esse país é a China, e que não ignora a importância que as viagens têm neste momento, em termos daquilo que é a diplomacia do Vaticano. É preciso lembrar que foi a 4 de janeiro de 1964 que o Papa Paulo VI se torna o primeiro Papa a entrar num avião e não viajou para a Itália, não viajou dentro da Itália, e na altura era excepcional a saída de um Papa de Itália, tinha acontecido, mas era excepcional e por circunstâncias verdadeiramente excepcionais, o Papa Paulo VI enfiou-se dentro de um avião. Eu posso dizer-vos que era, eu não sei nada de aviação e agora até tenho de beber uma gotinha de chá, era um Douglas DC-8 da Alitalia. A Alitalia sei perfeitamente, até identifico logo essas coisas todas. O Douglas DC-8 já é outra conversa, mas pronto, o que é interessante é qual é que foi o destino. O Papa viaja, o avião aterra na Jordânia, mas na verdade o Papa foi a um país que na altura o Vaticano ainda não reconhecia. Foi Israel. Como sempre, Israel estava num momento muito difícil da sua existência, em termos militares, em termos de ataques, e o Papa foi a Israel. E o que, embora não tenha sido à época preferida nenhuma declaração de reconhecimento da existência do Estado de Israel, foi como uma espécie de o Papa vir a expressar a posição do Vaticano sobre o direito à existência, porque era um pouco isso que estava em causa à época. Portanto, repare-se, estava-se em 1964. Desde esta primeira viagem desta forma de João Paulo II até agora, as viagens não foi uma questão de se terem tornado uma rotina. As viagens dos Papas tornaram-se uma forma crucial ou central daquilo que é a afirmação da visão do Vaticano, que o Vaticano tem do mundo. É impossível esquecer aquilo que foram, por exemplo, a viagem de João Paulo II à Polónia, não é? O impacto que teve. Depois outras viagens que foram feitas, também ainda por Paulo VI, ao continente africano. Portanto, esta afirmação pela presença do líder da Igreja Católica e do chefe do Estado do Vaticano num determinado destino tem uma leitura, para lá da leitura espiritual, também
uma leitura política. Nós, neste momento, e quando eu aqui referi a questão da Ásia, e quem diz Ásia diz China, por um lado, é uma zona do mundo, é uma região do mundo onde o número de católicos é grande, então nunca podemos esquecer as Filipinas, não é? E depois temos a questão da China, e na China há uma situação que para nós hoje quase que nos faz pensar, quer dizer, que estamos a viajar ao passado quando referimos isto. Há uma espécie de uma chamada Igreja do Silêncio, não é? Que é uma igreja católica clandestina, porque, quer dizer, em princípio, a Igreja Católica, a sua hierarquia última leva ao Vaticano, não é? Leva a Roma. Mas não foi esse o entendimento do regime comunista chinês e, portanto, nós temos aqui uma espécie de uma igreja clandestina, faça uma igreja que é reconhecida, quer dizer, controlada e com lugares escolhidos por Pequim, pelo poder político de Pequim, e tivemos recentemente uma notícia, já este ano, que cada um interpretará como quiser, mas que e como souber, porque isto aqui é mais uma questão de saber do que de querer. Mas nós tivemos um comunicado em agosto deste ano que dizia: a Santa Sé toma conhecimento com satisfação que hoje, 27 de agosto de 2024, o arcebispo Dom Melchior Shi Hongzhen foi oficialmente reconhecido como bispo de Tianjin para efeitos do direito civil. Segundo o Vaticano, esta medida representa um fruto positivo do diálogo estabelecido ao longo dos anos entre Santa Sé e o governo chinês. Quer dizer, este é um processo muito, 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 muito complicado, porque há bispos que não são reconhecidos por Pequim, e isto cria-nos uma situação que para nós é como quase estarmos a regressar, não, é mesmo estarmos a regressar a andar vários séculos para trás, ao tempo em que, sobretudo aqui em tempos de grande intolerância ou de perseguições religiosas, não se reconheciam os bispos escolhidos pelo Vaticano. Portanto, temos aqui esta questão da China. Há aqui é preciso entender que quando há todo aquele processo que leva à instauração do regime comunista na China, o nuncio apostólico fugiu, quer dizer, posso eu acrescentar, deve ter fugido uma morte mais que certa, e portanto foi para aquilo que nós hoje conhecemos como Taiwan, e essa é uma situação, uma circunstância, por assim dizer, bastante complicada. Existe nuncio apostólico em Taiwan, e há aqui nós habituámos só a pensar nestas coisas em relação à relação entre o Vaticano e Moscovo, não é? Agora é como se estivéssemos a ver isso em relação a Pequim. E depois, como lembrava o Ricardo Reis, que hoje de manhã, quando estava aqui a lançar o programa, ele estava a ouvir o lançamento, e podemos talvez também interrogar qual é que faz todo sentido, o Papa nesta viagem é acompanhado por aqueles que é dado como um possível Papa, não é? Que é o filipino, o cardeal Luís António Tagle, e que agora está em Roma, à frente da Congregação para a Evangelização dos Povos, e que vem desse grande país católico que são as Filipinas, mas que, segundo alguns, tudo indica que o próximo Papa, não sei se chamará Luís António Tagle ou não, mas que talvez já estejamos há mais que tempo de ter um Papa vindo quer dizer, os Papas já não vêm da Europa, temos agora já não vêm só da Europa, já não vêm só da Europa, temos agora um Papa argentino, quem sabe, o próximo Papa virá da Ásia.